Aí é o grande medo que as pessoas têm. Você tá em casa e acontece alguma coisa. E se acontece alguma coisa? Você vai morrer? Seu bebê vai morrer? Não. Olha, você tem, sei lá, 99, tantos por cento de chance de ninguém morrer. Agora, viver é um risco. Você pode morrer caindo da escada e batendo na cabeça, pode cair um raio em você, você pode ser atropelado atravessando a rua. Quando você vive, você está assumindo um risco. Então, a escolha do parto domiciliar não é uma escolha isenta de riscos. Existe sim um risco. Existe um risco de acontecer alguma coisa. E existe o risco de acontecer alguma coisa no hospital. Então, quando você escolhe um parto domiciliar, você está escolhendo qual risco você quer bancar, qual risco você não banca, né? E como você vai aceitar lidar com tudo isso. Como eu demonstrei aqui com todo o material que a equipe leva e como é feito esse atendimento, não é um parto feito sem assistência médica. Não é um parto feito sozinha com chás, ervas e toalhinhas quentes. Existe um atendimento, existe uma equipe que pode dizer, olha, não tá legal, vamos fazer alguma coisa, não tá legal, vou te dar esse remédio, vamos tentar essa manobra. Então, quando o parto tá liso, quando eu chamo liso aquele parto redondinho que aconteceria de qualquer forma, mesmo se não tivesse ninguém, um parto liso qualquer pessoa atende. Um parto liso, o bombeiro atende. Um bombeiro melhor do que um leigo, né? Mas não é desse parto que eu estou falando. O que pode acontecer? Primeira coisa, que é a mais temida de todas, eu acho, é prolapso de cordão umbilical. Isso é uma coisa grave. Se isso acontece, o bebê tem que nascer imediatamente ou ele corre o risco de ficar sem oxigênio. Mas qual a chance de você ter um prolapso de cordão umbilical em casa? É muito menor disso acontecer na sua casa do que você ter um parto com um plantonista no hospital. Por quê? Porque o cordão ele está boiando no líquido amniótico. No hospital, às vezes, sem critério, o médico rompe a sua bolsa. E às vezes a cabeça do bebê ainda não formou um tampão, como se fosse uma rolha. Ela não está muito perto do colo do útero, ela não está ainda para sair. E aí tem um espaço ainda com o líquido ali vazio e o cordão está boiando. Na hora que o obstetra rompe a bolsa artificialmente, que é diferente do rompimento natural, porque geralmente é causado pela cabeça forçando, quando ele rompe essa bolsa, o líquido escoa e forma como se fosse um ralo. E junto com esse ralo vem o cordão. Então você tem muito mais chance disso acontecer no hospital do que você tendo um parto em casa com alguém que não vai romper a sua bolsa artificialmente. E se o fizer, vai ser numa situação muito delicada. Enfim. Então isso é um risco. Se isso acontece em casa, mesmo tendo sido natural o rompimento da bolsa, aí é um momento de correr para o hospital. E aí a pessoa que está atendendo, ela tem que ser capacitada para atender essa situação, né? Ela vai fazer uma manobra, colocar a mão na vagina da mulher, tentar segurar o cordão, pedir para a mulher erguer o bumbum para o centro de gravidade mudar, para o cordão não descer e a cabeça não pressionar. Então tem muitas coisas que se faz, você chama o SAMU ou o que for, corre para o hospital com a mulher nessa posição doida, com uma pessoa segurando o cordão para não faltar oxigênio para o bebê. Esse é o medo principal, eu acho, de tudo que eu já vi, assim, é o que as mulheres mais têm medo de que aconteça, mas é uma coisa tão rara de acontecer, é tão difícil, que assim, é mais fácil você morrer num acidente de avião do que você ter um prolapso de cordão num parto domiciliar, na minha opinião. Bom, o que mais pode acontecer? Pode haver uma parada de progressão, que é quando as contrações estão bem, de repente elas vão parando, a dilatação para, e aí dentro daquele partograma que a pessoa que está te acompanhando está avaliando, ela vê que as coisas estão encaminhando para não tá dando muito certo. Às vezes esse é o caso de ir para o hospital para colocar uma ocitocina bem colocada, indicada, porque a ocitocina não é do mal, ela só é mal usada muitas vezes, né? Mas se ela é bem feita, ela pode ajudar no caso de que precise de ajuda. Mas aí é tranquilo, você vai para o hospital, já está parada, você só recebe uma medicação no hospital e continua com o parto normal. Batimento cardíaco fetal não tranquilizador, o tal sofrimento fetal, que é quando o bebê está com taquicardia ou bradicardia, que o batimento está muito abaixo do esperado, fica geralmente entre 120 e 160. Outra coisa que dá muito medo aos profissionais é o descolamento prematuro de placenta com o feto vivo, que é
a mulher tem um sangramento intenso e se a placenta descolar totalmente, ela perde conexão com o corpo da mãe e o bebê morre, né? Esse talvez seja, junto com o prolapso de cordão, um dos casos mais graves. Mas o risco é muito baixo para uma gestante de baixo risco. Mas a mulher tem que saber que isso pode acontecer. Como eu falei, não existe risco zero na vida. Tem a tal desproporção cefalopélvica, que é quando a cabeça do bebê não passa na pelve da mãe. Isso é uma coisa muito mal usada pelos médicos desonestos, não pelos honestos, mas é muito falado assim, você é muito pequena, seu bebê não vai passar, você não entrou em trabalho de parto, então quer dizer que o seu bebê não encaixa. Isso não existe. Só dá para diagnosticar a desproporção cefalopélvica com a mulher em trabalho de parto ativo, né? Então é comum você ter uma mulher com 10 centímetros de dilatação, que é a dilatação total, e o bebê alto, há mais de 2 horas, há mais de 3 horas, o bebê não desce, é porque realmente ele não encaixou. Às vezes ele tá alto por outros motivos e dá pra fazer um rebozo, dá pra agachar e fazer coisas pra ele baixar, até uma acupuntura às vezes ajuda, mas às vezes ele tá alto e ele não encaixa e ele não entra no canal e ele não vai passar. E aí isso é um caso de transferir para o hospital para fazer uma cesárea, que é uma indicação real de cesárea. Então, tirando esses motivos que eu listei, o resto, os outros motivos para a mulher ir para um hospital é a pedido de analgesia. Não existe analgesia no parto domiciliar. A sua doula pode te ajudar com massagens, com posições, pode te ajudar com apoio emocional, porque o emocional conta muito na hora de lidar com a dor. O chuveiro quente ajuda, a bola ajuda, o banho de imersão, que é na banheira, ou na piscininha inflável, ajuda muito na dor. Isso eu experimentei e realmente dá um alívio enorme. Mas a dor faz parte do parto, é uma coisa que a gente aceita. Claro que algumas mulheres a dor se torna num nível insuportável e elas querem uma analgesia e é direito delas, mas aí tem que ir pro hospital e aí toma analgesia e o parto continua. Então, assim, as boas equipes de parto domiciliar têm entre 10% a 15% de taxa de transferência, então você tem, assim, 90% de chance do seu parto domiciliar dar tudo certo. Porque você já passou pelo filtro do pré-natal, você já é uma gestante de baixo risco. E o resto é diagnosticado durante o trabalho de parto, né? Então, coisas que você não tem controle, que você não tem como prever, você só se planeja. Mas aí a gente vai falar de transferir para o hospital. E aí o que faz? E agora? Vou para o hospital como? Qual hospital? Então é uma questão muito delicada. Quando você tem um parto domiciliar, você tem que ter um plano B, C e D. Porque você tem 90% de chance de não precisar de nada e você tem 10% de chance de precisar ir para o hospital. E aí se você está com uma equipe de enfermeiras, às vezes essas enfermeiras não têm autorização para entrar no hospital porque é só a equipe do hospital. E aí você infelizmente talvez espere alguma retaliação do hospital, mas na hora que você precisa, você precisa. Então seu marido dirige, ou alguém que está emocionalmente estável, que consegue dirigir, ou chama o SAMU, depende do grau de emergência dessa transferência, e aí vai para o hospital. Então, que hospital é esse? Qual é o grau dessa emergência? Você tem que ter um hospital de escolha. O hospital mais próximo do que você espera da humanização do parto, né? Então, você tem um médico de backup, se a sua equipe for de enfermeiras ou obstetrizes, porque só o médico pode fazer uma cesárea se for necessário. Então você já tem que ter conversado com esse médico, você tem que ter ido a um pré-natal com esse médico, não é assim, aciona do nada, tem que tudo conversado, contrato, tudo mais. E aí você tem que saber para qual hospital você vai. Nem sempre é o hospital mais perto da sua casa, porque às vezes o mais perto da sua casa é um hospital cheio de violência, que é um hospital que você não quer ir. Só que dependendo do grau de emergência, se for um descolamento de placenta ou se for um prolapso de cordão, às vezes você vai para o hospital mais perto e você vai rezar para dar tudo certo. Mas as pessoas falam muito assim, em casa é inseguro porque você tem que ir até o hospital se der algum problema. E não é assim, gente, porque quando você está no hospital as coisas não se resolvem imediatamente. Você está longe do centro cirúrgico, às vezes você tem que trocar de sala, às vezes as únicas salas disponíveis para cirurgia ou para procedimentos, sei lá, uma anestesia, estão sendo usadas, você tem que esperar liberar. Às vezes tem que esperar chegar o anestesista, nem todo hospital tem anestesista de plantão. Então se você precisa de uma cesárea, eles vão ligar para o anestesista, ele vai sair de onde ele está para chegar onde você está.
Então, assim, calcula-se que uma distância segura da sua casa até o hospital é cerca de 20 minutos de carro. Essa é a distância considerada segura. 20, 30 minutos no máximo, assim. Então é claro que você tem que escolher um hospital que está perto, que dá para ir. E torcer para não ter trânsito, claro, tudo mais. A vida acontece. Mas se você está no hospital, também levam de 20 a 30 minutos para começar uma cesárea. Não é assim, deu um problema, cesárea imediata. Porque tem que chamar a equipe, tem que chamar os assistentes, as enfermeiras, quem é que vai fazer o instrumentário, essas coisas de médicos. Aconteceu comigo também, tiveram que chamar o anestesista estava em casa, dormindo provavelmente, coitado. Mas não é imediato, é isso que eu quero dizer. Dá tempo de você ir para o hospital. Assim, dos partos que eu acompanhei, que foram partos domiciliares e viraram hospitalares, e viraram cesáreas também, o meu inclusive, dá tempo de você sair de casa, entrar no carro, você vai ter contrações no carro, que é o pior local possível para você ter uma contração, a não ser deitada numa maca de hospital, porque deitada é horrível, e você vai para o hospital. Só que, como você tem um plano B traçado, e aí é que tá a coisa, se você já conversou com seu médico, você já tá tudo avisado, então assim, se você tá num parto domiciliar com enfermeiras, elas vão manter esse médico notificado, elas vão falar, ó, tá tanto a evolução do parto, tá assim, tá assado, ela tá bem, ela não tá, estamos pensando em transferir. Então o médico já vai ficando preparado. E ele já avisa no hospital que ele está dando admissão daquela paciente. Então você não tem que chegar e preencher papelada. Pelo menos os casos que eu vi comigo foi assim. Eu cheguei, eu nem olhei para a cara da recepcionista. Eu cheguei e fui entrando. Eu acho que falaram, essa é a paciente da doutora tal, que já foi avisada, que já está chegando e a gente entra no hospital. Então isso é importante, porque quando você está numa situação assim mais emergencial, você precisa que a sua equipe esteja alinhada no diálogo entre si e com o hospital, porque você já tem tudo planejado. Se o seu plano B é um hospital do SUS, um hospital com plantonista, aí é mais complicado, porque aí primeiro eles vão receber uma gestante para domiciliar que eles têm preconceito, e segundo eles vão querer te avaliar e tal, não vão querer ouvir a enfermeira, vão desdenhar da obstetriz. É muito complicado esse jogo de poder. Então você tem que saber para onde você vai, no caso de planejar um parto domiciliar, e quem vai te atender caso o seu parto não seja com um médico obstetra, porque se quem está te atendendo em casa é o próprio obstetra, ele só vai para o hospital com você, não muda muito. Mas se é o backup, você tem que acionar o backup.